também neste momento nós queremos parar tudo para desfrutar da Tua palavra. Mais uma vez, por favor, Espírito Santo, I need you. Eu preciso de Ti. Eu necessito de Ti, Espírito Santo. Que o Senhor continue a utilizar-se da minha vida nesta noite e nas próximas noites que o Senhor me der oportunidade, se assim o Senhor permitir. Em 2024 também utilize-se das pessoas que vão subir neste altar para ministrar a Tua palavra, e que nós sejamos como lanças em Tuas mãos, que nós possamos ser instrumentos em Tuas mãos, para levar vida e esperança a quem necessita, levar força e ânimo para aqueles que, assolados pelas mentiras do diabo, têm se desanimado, que nós possamos levar libertação aos cativos, trazer louvor nos lábios, e que o Teu povo continue a ser aumentado neste lugar, para a glória do Teu nome. Senhor, o ano vai começar daqui a pouco, e nós já profetizamos sobre ele. Nós profetizamos que neste ano, Senhor, se o Senhor quiser, nós também queremos, pode dobrar o número de salvos. Se o Senhor achar que nós vamos fazer aquilo que tem que ser feito, pode mandar, Senhor. Pode mandar mais vidas para serem restauradas. Pode mandar mais pessoas para terem suas histórias mudadas. E que Teu Espírito Santo continue a se mover nesta igreja, nas famílias dessa igreja. Que os casamentos sejam exemplos, que os filhos sejam exemplos, que os pais sejam exemplos, e que em 2024 Parelheiros possa ser sacudido, tamanha relevância deste povo e desta igreja que o Senhor quis plantar neste lugar. Se o Senhor quiser ampliar as tendas este ano, Senhor, dá-nos coragem, porque se o Senhor quiser, nós também queremos. E tudo aquilo que o Senhor tiver de planos para nós, Senhor, conte conosco, porque nós estamos com muita vontade de obedecer-te mais ainda neste próximo ano que está se iniciando. Eu quero agradecer ao Senhor por cada servo, por cada serva que neste ano serviu com alegria. Quero Te louvar, Senhor, pela vida dos Teus filhos que oram, que colocam suas vidas em prol a esta casa. Deus, retribua-os conforme Tua rica generosidade. Agora, fale conosco de forma generosa, para que possamos terminar esta noite com uma palavra no coração, com uma palavra de diretriz para o futuro. Em nome de Jesus. Espírito Santo, entre agora em cada casa, utilize-se de cada aparelho que está nas mãos do meu irmão, da minha irmã. Senhor, que este local agora seja um local onde somente a Tua voz seja ouvida. Também Te peço que abra os corações para receber a Tua palavra. Peço isso em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Bom, estamos encerrando 2023. E o que dizer de um ano tão maravilhoso? Nós vamos entrar no ano da relevância, mas parece que a gente já está vivendo a relevância, e eu fico imaginando o que Deus não vai ter para nós nesse ano, Samerson. Eu fico imaginando, eu tento imaginar como vai ser esse ano. É claro que o diabo vai fazer a parte dele, normal,
Normal, nós não podemos nos escandalizar e dizer, o diabo não, é a função dele. Eu não acredito que o diabo vai falar, esse ano eu vou trabalhar para que a Lírio seja relevante. É impossível. Eu não consigo imaginar que o diabo vai se converter esse ano. Nem adianta você orar. Isso não existe. Mas, independente do que o diabo vai fazer, se nós fizermos aquilo que Deus mandar fazer, nós vamos viver sim o melhor ano das nossas vidas, queridos. E quando a gente fala que vai viver o melhor ano das nossas vidas, só quem viveu um 2023 melhor do que 2022 entende o que eu estou falando. Mas se o seu 2022 foi melhor do que 2023, então eu espero que em 2024 você, se aplume com Deus, que você entra na brecha, que você traga para a sua vida prática aquilo que Deus falar durante os cultos, para que o seu 2024 seja melhor que 2023. Queridos, desde que eu entreguei minha vida a Cristo, em 2004, nunca eu tive um ano inferior ao ano anterior. 2005 foi melhor do que 2004. 2006 foi melhor do que 2005. 2019 foi melhor do que 2018. 2022 melhor do que 2021. 2023 melhor do que 2022. E pelo que eu conheço de Deus, 2024 vai ser sim melhor do que 2023. Eu fico até preocupado. Vai ter gente em 2024, vai ter gente em 2024 sendo tão abençoado pela presença de Deus, que vai ficar até constrangido. Você vai começar a orar para Deus tampar o olho da inveja. O que vai ter de crente falando, Senhor, tampa os olhos dos invejosos, que o negócio está demais, está me incomodando. O que vai ter gente colocando isso filme no carro, porque não vai querer nem, Deus não deixa nem me ver. A bênção de Deus virá sobre o seu povo, ainda mais esse ano de 2024. Agora, para isso, nós precisamos nos atentar para a palavra do Senhor e aquilo que Deus falar conosco nesta noite e durante o ano. No ano da relevância, nós vamos ter aqui muitas ministrações nos ensinando a ser relevantes. Nós vamos ver ao longo deste ano homens e mulheres na Bíblia que foram relevantes, e nós vamos aprender com eles o que fazer, como ser, como Deus quer, e nós viveremos sim o ano da relevância. E é o ano também de ser honrados pelo Senhor, o ano da relevância, o ano de 2023, escuta o que eu estou dizendo, muitos não entenderam. 2023 não era para a gente ser honrado, 2023 era para honrar ao Senhor. É agora que vem a honra de Deus, é em 2024 que o Senhor irá nos honrar, se essa foi a sua vontade. Eu sei que é, porque quando Deus honra um servo dele, o nome dele é glorificado. Amém. Então solta o tema para nós aí da ministração de hoje, a última ministração de 2023. Já está com a sua caneta aí? Caneta, papel, é isso aí. Conselhos para o futuro. Eu espero que deste altar, nessa noite, saia conselhos de Deus para a sua vida. E eu tenho certeza que se você fizer só o que Deus vai falar hoje, cara, o ano já vai dar muito certo. Mas o nosso Deus é um Deus generoso, então Ele vai dar uma palavra hoje, né? Sexta-feira que vem, uma palavra poderosíssima. Sexta-feira que vem eu vou pregar sobre, deixa eu falar, só para quem assistir sexta-feira que vem, 8 da noite no mesmo canal.
Domingo, uma outra palavra. Então assim, ao longo do ano, Deus vai falar muito forte conosco. E o tema de hoje, conselhos para o futuro. Neste último culto de 2023, o primeiro conselho que eu trago da parte do Senhor, para toda a Lírio Parelheiros e também para os nossos irmãos que estão conosco de outras igrejas, pessoas que também não são evangélicas, mas que estão conosco, pessoas de outras religiões, enfim, que estão conosco nessa noite. Eu quero dar a você boas-vindas, fique à vontade, você está diante do Senhor, no culto da família Lírio em Parelheiros. Um abraço a todos, quero mandar um abraço também aos pastores da Lírio que estão nos assistindo também, com muito carinho também ao pastor presidente, pastor Diego Meninho, um beijo no seu coração, eu te amo, cara, obrigado pelo ano de 2023, você foi relevante já em 2023, que você continue sendo relevante, não só para Lírio, mas também como você tem sido relevante para o reino de Deus ao longo do mundo, ao redor do mundo. O primeiro conselho do Espírito Santo para nós em 2024, para 2024, anota aí, deixe 2023 em 2023. Deixe o ano que está terminando aqui, porque quem vive o passado não consegue viver o que Deus tem, porque o nosso Deus não é um Deus de passado, o nosso Deus é um Deus de presente e futuro. O que Ele fez, já fez, e já foi e será eternamente glorificado por isso. Agora, o que Deus quer fazer na sua vida começa hoje, aqui e agora. Então, se o seu ano foi muito bom, glórias a Deus, aleluias, bora viver um melhor ano, melhor do que o que passou. Se o seu ano foi ruim, deixa ele no passado, fala, esquece, fica aí, porque agora eu vou viver 2024 e esse vai ser o melhor ano da minha vida, amém? O segundo conselho, primeiro nós vamos ler um texto bíblico para nós entendermos esse conselho, Hebreus, abra sua Bíblia comigo, em Hebreus capítulo 12, versículo 1, e o texto diz o seguinte: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. O texto está falando, no centro dele está falando de uma corrida. Então eu começo a ver Deus sinalizando que 2024 será uma corrida. E quando eu olho para a corrida, provavelmente você já viu a corrida São Silvestre, não sei se você assistiu, mas um monte de gente começa. Um monte de gente começa correndo. Eu não sei se você viu, mas é um que é fantasiado de ônibus. Já viu? Na corrida São Silvestre? Um fantasiado de ônibus. Um fantasiado de Chapolin. Outro que é fantasiado de Uber, táxi. O outro que se fantasia de pica-pau. Enfim, tanta coisa, de avião, de helicóptero, né? De tudo. Agora preste bem atenção. Quantos chegam na linha de chegada? Quantos cruzam a linha de chegada? Quando o apóstolo Paulo fala sobre, o apóstolo Paulo não, né? O autor de Hebreus, alguns acham que é Paulo, outros acham que é Apolo, outros acham que, enfim, não se tem um autor definido da carta, né, aos Hebreus, e nós não vamos entrar nesse mérito, porque o que vale é saber que é uma palavra inspirada por Deus e que faz tanto sentido quanto no dia que foi escrita, amém?
Agora, o apóstolo Paulo, rapaz, eu insisto em falar apóstolo Paulo, eu estou com vontade, eu gosto de Paulo, mas a pessoa que escreveu Hebreus, pronto, terra, ele entendia de corrida, porque ele dá um conselho, e é o conselho que o Espírito Santo traz a nós. Ele vai dizer: olha, se você quer chegar ao final dessa corrida, livre-se de tudo o que te atrapalha. Olha só, portanto nós também, uma vez que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunha, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha. Eu nunca vi o Chapolin ganhar a corrida São Silvestre, porque aquele traje dele impede ele de correr. O cara que está fantasiado de ônibus, de helicóptero, de avião, cara, se ele não jogar aquela tralha fora, ele não vai conseguir correr 500 metros. E a Bíblia está nos dizendo que se você quer chegar ao final de 2024 e dizer: eu consegui viver o melhor ano da minha vida, eu consegui viver o ano da relevância, você precisa livrar-se de tudo o que te atrapalha. Ou seja, tudo o que te atrapalhou em 2023, Deus está dizendo: arranca, tira, porque vai atrapalhar você em 2024. Se não serviu para 2023, também não serve para 2024. E aquilo que você sabe, nesse momento o Espírito Santo está falando com pessoas, e Ele está te falando o que te atrapalhou em 2023. Você sabe o que te distraiu em 2023, o que tomou o teu tempo, o que tomou o teu tempo de comunhão com Deus em 2023, o que tirou o seu tempo de meditar na palavra do Senhor, onde você foi atrapalhado, o que te distraiu, o que Satanás usou de artifício para atrapalhar a sua corrida em 2023. Deus está dizendo, o segundo conselho é: tira isso da sua vida agora. Ao final quando você for orar daqui a pouco, agradecendo a Deus pelo seu ano, e também já honrando ao Senhor, dedicando a Ele a primícia do seu tempo em 2024, já começa a dizer: Senhor, eu quero tirar da minha vida tudo aquilo que me atrapalhou em 2023, e aquilo que for me atrapalhar em 2024, só me fala que eu vou arrancar. É o Instagram? Arranca. Você consegue viver sem ele? Consegue. É o Facebook que te atrapalha? Arranca. O que é que te arranca? É um jogo do celular que tirou a tua comunhão com Deus? Arranca, tira. Eu não sei o que é, mas o que Deus está dizendo é: arranca. Eu gostaria que onde você estiver, levante as suas mãos, que eu quero liberar uma palavra de Deus sobre a sua vida. Eu declaro que você vai se livrar em nome de Jesus de tudo aquilo que atrapalhou você de ser um discípulo melhor. Agora eu gostaria que você aí, onde você estiver, diga comigo: eu declaro que eu vou me livrar de tudo que me atrapalhou de ser um discípulo melhor este ano. Eu declaro que eu vou me livrar de tudo o que me atrapalhou de ser um servo melhor neste ano. Eu declaro, em o nome de Jesus Cristo, que vou me livrar de tudo o que me atrapalhou de ser um filho melhor em 2023, para a glória de Deus. A gente já começou bem. Primeiro conselho: deixe o passado no passado. Segundo conselho: tire da sua vida tudo o que atrapalha você de chegar na linha da vitória em 2024. Voltemos ao texto, Hebreus capítulo 12, versículo 1. Portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Eu quero parar aqui um pouquinho.
Por que o escritor dá ênfase também nesta parte? Ele não fica só no que nos atrapalha. Ele diz, e também do pecado que nos envolve. E por que ele cita o pecado e ele traz ênfase ao pecado? Olha, vocês precisam se livrar do pecado. Não é só se livrar das coisas que atrapalham, não é só das distrações. Não, do pecado. Porque, queridos, o pecado ele traz peso. É sério. Às vezes eu fico imaginando, fico pensando e refletindo sobre o pecado. Que negócio do capeta, mano. Porque o pecado geralmente ele está atrelado ao prazer. Geralmente o pecado satisfaz o homem momentaneamente, desagrada a Deus, e as consequências são sempre as mesmas. Lembra-te, quando Adão e Eva pecou, primeira coisa que trouxe? Um peso. Segundo, vergonha. Eles se escondem. Cara, o crente sumiu. É batata, Samerson. Sumiu. É a síndrome do pecado. Quando ele está bem, quando ele está andando em santidade, você pode ver, você vai ver ele na igreja sorrindo, você vai ver ele feliz, você vai ver ele, oh glória, aleluia. Mas quando ele está sumido, quando você não consegue mais achar ele, está se escondendo, é a síndrome do pecado. E uma pessoa com o peso do pecado, uma pessoa que carrega a vergonha do pecado, ela não consegue correr, e ela não vai conseguir correr em 2024. Por isso, o escritor da carta aos Hebreus, ele começa dizendo, olha, se eu fosse vocês, eu fugia do pecado. Irmãos, não é enfrentar o pecado, você jamais irá vencer o pecado. Não tente vencer o pecado, porque você não consegue. Ninguém conseguiu. O Adão, a Eva, eles tinham contato direto com Deus, e mesmo assim, isso não fez com que eles conseguissem vencer o pecado. Homens que experimentaram a presença genuína de Deus, no momento em que estiveram confrontando-se com o pecado, diante do pecado, quando eles tentaram enfrentar, eles não venceram. Por isso, Tiago vai dizer, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Ele não diz, enfrentai o diabo, ele diz, resisti, pula fora, sarta de banda. Está entendendo? O que mais? O pecado traz desânimo. Uau! A pessoa fica desmotivada. Uma pessoa que está com o peso do pecado, ela fica desmotivada. Porque o pecado é como se fosse uma enfermidade que impede você de correr a corrida que Deus está propondo. Todas as vezes que você optar pelo pecado, você não vai conseguir correr. Todas as vezes que você optar pelo pecado, a sua caminhada com Deus irá ficar mais lenta. Sabe por quê? Porque Deus deixa de correr com você. Isaías 59, o 1 e o 2, ele vai dizer que os nossos pecados, as nossas iniquidades, causam separação entre nós e o nosso Deus. Não é, tem gente que, ai, Deus não está me ouvindo. Vamos ler o texto, olha só que coisa linda. Vejam, o braço do Senhor não está tão encolhido que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades, seus pecados, tem a outra versão vai dizer iniquidade, não precisa colocar, deixa essa mesma. Mas as suas iniquidades, as suas maldades, os vossos pecados causam separação, separam vocês do seu Deus. E os seus pecados,
esconderam de vocês o rosto dele. Quando uma pessoa anda e vive no pecado, é como se ela estivesse cega, é como se tivesse algo tampando a sua visão. Como você vai correr 2024 e chegar na linha da vitória, se a sua visão está turva, está turbada, está tampada? É certo que você vai sair da rota, daqui a pouco você está no meio do brejo. E aí alguns perguntam: eu não sei o que está acontecendo na minha vida. Deus está dizendo: tira o pecado. Eu estou falando para você o que está acontecendo. Por que você deixou de correr rápido em 2023? Porque em muitos momentos de 2023 você parou? Porque em momentos de 2023 você se escondeu? Por que em 2023 você ficou falando: eu estou desanimado, eu não sei por que isso está acontecendo? Ei, você sabe sim, para de dar de doido. Começa a andar com Deus. A Bíblia diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão, subirão como águias às alturas. Ei, é isso que Deus tem para aqueles que andam com Ele. Agora, se a pessoa está desanimada, cansada, Deus está dizendo: tira o pecado, que aí eu ando com você, e quando eu andar com você, você vai voar como águia. Aleluia. Por que Ele diz com tanta ênfase: tira o pecado? O pecado tira de perto de nós a maior das bênçãos. Aliás, a única bênção, a presença de Deus. Todas as vezes que nós preferimos o pecado, Deus se entristece, o Espírito Santo sai de perto. E sabe o que eu fico pensando? Eu fico imaginando o Espírito Santo se afastando. E quando o Espírito Santo se afasta, ele simplesmente começa a olhar para você de longe. E ele fica olhando e falando: puxa vida, como eu gostaria de estar perto, mas não dá. Desse jeito não dá. Eu amo, eu quero, mas está sujo, e eu não consigo estar perto, não consigo ficar perto. Mas a Bíblia também nos ensina que quando nós estivermos numa situação como essa, filhinhos, João disse: filhinhos, não pequeis, mas se porventura pecares, lembrem-se, vocês têm um advogado nos céus, Jesus Cristo, o justo. Então você tem um advogado, se dobra diante dele, diz: Senhor Jesus, eu pequei em 2023, muitas vezes eu optei pelo pecado, pelo prazer que o pecado proporcionava, e isso me impediu de correr mais rápido. Mas em 2024, ensina-me, Espírito Santo, a resistir. Ensina-me a fugir e não ficar tentando enfrentar. Ensina-me a arrancar aquilo que eu preciso arrancar. Tem muita gente orando errado. Senhor, arranca esse pecado de mim. Ei, Jesus já deu a você poder para você arrancar, quando Ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Tem coisa que é para você arrancar, meu irmão. Não é Jesus que vai arrancar, não. É você que vai arrancar, é renúncia. É dizer não. Pastor, eu tenho um vício. Como é que eu venço esse vício? É dizendo não para ele a cada segundo que ele se manifestar. Quando vier esse vício, esse pecado, esse desejo de pecar, você diz não. Não, 1000 vezes por dia. Faça isso durante um tempo e você vai ver que esse pecado não vai ser mais parte da sua vida, porque o que liberta é a verdade, mas tem que andar junto com ela. Queridos, então se você quer chegar ao final de 2024 comemorando o ano mais relevante da sua vida, faça isso. Arranque o pecado. Primeiro, deixe o passado no passado. Segundo, comece a arrancar tudo aquilo que te atrapalha. Terceiro, tira o pecado. Ande com o Senhor. O terceiro conselho então é: fuja dos pecados que em 2023 em vários momentos tiraram de você a presença de Deus. Em nome de Jesus Cristo, eu profetizo que em 2024 você vai experimentar e comprovar que correr sem peso
é infinitamente mais gostoso. Que esse seja o ano onde nós vamos experimentar que correr sem o peso é infinitamente melhor. E nós vamos criar prazer por isso. Amém. Onde você estiver, entenda que a santificação traz a leveza da presença de Deus. É um preço a ser pago, mas não tão mais caro do que o que Jesus pagou por nós na cruz do Calvário. Então, santifique-se, jejue mais, consagre-se mais, fuja mais do pecado, e você com certeza vai ter um ano muito mais leve, porque você vai ter a presença de Deus junto com você. Onde você estiver, se você concorda com essa palavra, diga algo ao Senhor aí, diga algo ao Senhor. Tire aí 30 segundos para dizer algo ao Senhor a respeito disso que você está ouvindo. Deixa Deus ouvir sua voz. Oh Senhor, em 2024, daqui a alguns minutos, daqui a algumas horas, eu quero ser melhor do que eu fui, Senhor, neste ano que passou. Ensina-me, Senhor, a andar contigo. Eu quero viver a tua presença. Continuando o texto, ainda no mesmo versículo: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Como eu disse aqui no início, 2024 será como uma corrida, e numa corrida você precisa estar leve e preparado para que você chegue ao final dela. Então o quarto conselho do Espírito Santo para que você chegue ao final de 2024 sendo o que você nunca foi antes é: persevere. Primeira coisa, deixar o passado no passado. Corrida diz respeito ao futuro. Corrida, ninguém corre de costas para trás. Não, a gente corre para frente. Para frente diz respeito ao futuro. Por isso que nós escolhemos essa imagem dessa estrada, porque isso diz respeito ao futuro. É o que eu vou viver, não é o que eu vivi, não é o que eu vou viver. E ele está dizendo: olha, essa corrida, você não vai ganhar ela com velocidade. Voltando na corrida da São Silvestre, uma vez eu preguei sobre isso, mas é sempre bom, quando a gente fala sobre esse assunto da corrida, o maior exemplo, o melhor exemplo que nós temos é a São Silvestre. E o que acontece? Existem aqueles caras que, quando começa a corrida, eles saem correndo. Não sei se vocês já viram isso. Eles saem disparados, correndo na frente. E é o único momento que eles aparecem. São os coelhos. Eles saem correndo. E enquanto a câmera está mostrando o chapolim, o avião, o ônibus, os cheios de papagaiada, esses caras estão correndo na frente. Daqui a pouco a câmera já começa, depois de uns 15 minutos de corrida, já pega esses caras. A câmera já começa a filmar esses caras. E os caras estão correndo. Mas quando chega ali aos 30 minutos de corrida, eles começam a cansar. E eles vão diminuindo. E quem vem? Os quenianos. Esses caras são terríveis. E eles vêm na mesma passada. Não importa se o vento está forte, não importa se a chuva está vindo, não importa se a garoa, não importa se está frio, se está quente, não importa, a passada é a mesma. Eu me lembro que na aula de educação física, há muitos anos atrás, olha que coisa interessante, às vezes a gente acha que educação física na escola é só para a gente jogar futebol, né? Não é. Na educação física eu aprendi a correr. E o professor, ele dizia: olha, você tem que contar a passada. Então 1, 2, 3, 4, respira. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Se você manter a passada no mesmo ritmo
e manter a respiração no mesmo ritmo, você vai chegar mais longe do que o estabanado, que vai correr pouco e vai se cansar muito. E eu nunca esqueci dessa lição, e eu aplico ela na minha caminhada cristã. Queridos, quantas pessoas fazem planos, mas votos, escrevem tanta coisa, não, em 2024 eu vou fazer. Os coelhos, sim, escreva, faça propósitos, escreva o que você quer viver esse ano, sim, escreva. Ao terminar o culto, escreva algo, ou agora escreva, e na sua oração apresente ao Senhor aquilo que você quer, e não jogue fora esse papel. No final do ano que vem, aliás, no final de 2024, você já começa a olhar o que Deus fez. Ei, mas tem gente que começa a milhão, sabe, na quarta-feira que vem já vai estar aqui na oração, primeira oração, e tem que vir mesmo, viu? Primeira oração do ano, cai para dentro, cara, igreja cheia. Eu queria tanto culto presencial. Então, oração, quarta-feira, vem para o culto presencial. Terra seca. Agora, o que acontece? Chegou aqui, quarta-feira, e na outra quarta-feira, de novo, e na outra, de novo, e na outra, de novo, até o final. Cultos de ceia, tomou domingo que vem, e no outro primeiro domingo, também, e no outro, também, constância, perseverança, mantenha a passada, leitura bíblica na primeira semana, a mesma coisa na segunda, na terceira, na quarta, oração às 9 da manhã, ao meio-dia, às 3 da tarde, às 18, às 21 horas, todo dia, mantenha a disciplina. 3 capítulos bíblicos sequenciais, mais um de Provérbios, de acordo com o dia do calendário. Então eu vou manter isso até o final do ano. Isso é constância. O que ele está dizendo, olha, o texto vai dizer assim: corramos com perseverança a corrida que nos está sendo proposta. Então, o quarto conselho para você é: persevere. Não importa o dia, não importa como a situação esteja, não importa se a saúde está bem ou mal, não importa se as coisas estão legais, não importa se está dando tudo certo ou tudo errado, eu vou manter a passada com Deus. Quantos estão entendendo aí da sua casa, diga amém. Amém, terra seca. Meu Deus do céu, que preguiça desgraçada é essa. Ô miserável, vou aí, hein? Oh meu Deus, pessoas que querem experimentar um ano de relevância não podem se dar ao luxo de parar para descansar ou se distrair em 2024. Tem que manter a constância, não se distraia. Não se distraia em 2024. Mantenha a sua perseverança. É você e Deus. Não é para ninguém ver, não. Não é para pastor ver. Não é para líder ver. Não é para ninguém ver. Não é para sua família ver. É para Deus ver. Porque a recompensa vai vir do Senhor. Amém? Queridos, perseverança diz respeito à superação. Eita! Se fosse fácil, não precisava nem de falar. Natural. Perseverança diz respeito a superar situações difíceis. Se você não superar os momentos ruins em 2024, você não terá bons momentos para contar. Eita! Vou repetir. Se você não superar, se você não se superar nos momentos difíceis que virão, porque virão momentos difíceis, não adianta eu enganar vocês dizendo, fica tranquilo que 2024 vai ser uma moleza. Não. Aliás, no último culto, Deus já falou isso conosco. Então, é hora de avançar, independente da circunstância. E se você supera os momentos ruins, lá na frente, você tem histórias boas para contar. Se você não supera, você só tem história de fracasso. Então, nos dias difíceis, são nesses dias que você precisa superar você mesmo, superar as dificuldades, superar os obstáculos colocados por Satanás e perseverar, porque eu tenho certeza que o Senhor irá te dar vitória. O exemplo que o Espírito Santo trouxe ao meu coração sobre perseverança é Caleb e Josué. Eles viram o futuro. Quando Moisés manda eles ir espiar a terra, eles viram o futuro. Eles viram o tamanho
das frutas daquela terra, eles viram que a terra era boa, eles viram que o futuro era maravilhoso. E eu vejo isso acontecendo na Lírio esse ano. Nós não estamos entrando num ano às cegas. A importância de ter uma visão para o próximo ano é porque nós já entramos no ano sabendo o que Deus vai fazer, sabendo como Deus vai se utilizar de nós. É o ano da relevância. Nós já sabemos, nós já estamos enxergando o futuro, nós já estamos vendo, nós já sabemos como vai ser. Agora é só a gente trilhar o caminho. Nós não estamos entrando numa corrida sem propósito. Nós sabemos onde é a chegada, nós sabemos onde é o endereço, e nós temos um guia que é o Espírito Santo, que estará conosco todos os dias, se nós assim quisermos. Da mesma forma, Caleb e Josué, eles também tinham uma visão, eles sabiam onde iriam chegar, eles sabiam onde tinham que chegar. É claro que eles também sabiam dos desafios e dos obstáculos, como nós também estamos sendo avisados pelo Senhor nesta noite. A diferença de Caleb e Josué para a maioria do povo é que, enquanto todos murmuravam, Caleb e Josué perseveravam. Enquanto todos buscavam o prazer, Caleb e Josué se santificavam. Enquanto todos estavam morrendo no deserto, aleluias, eles herdaram a terra que os seus olhos viram. Quem você quer ser? A multidão ou Caleb e Josué? Deus está escolhendo um povo para ser mais que vencedor em 2024, e eu só quero ver quem está disposto a entrar nessa terra. Levante a sua mão mais alto que você puder e diga: é eu, Senhor, conta comigo, porque eu quero chegar onde o Senhor tem para a minha vida. Aleluias. Eu determino sobre a sua vida um ano de perseverança. Eu profetizo sobre a sua vida um ano de perseverança, um ano que nada vai tirar a sua passada, um ano que nada vai quebrar o seu ritmo, porque o Senhor vai estar lá falando para você: persevera. Lembra que eu te falei no começo do ano? E nós iremos obedecer ao Senhor e viver sim aquilo que Deus tem para nossas vidas. Quantos recebem isso, digam amém. Glórias a Deus. Para terminar, para concluir, nós vamos para o versículo 2 de Hebreus capítulo 12. O texto diz assim: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. O autor da carta aos Hebreus, ele só conseguia suportar as dificuldades, as situações difíceis, porque ele diz: olha, o segredo é ter os olhos fitos em Jesus. O que é os olhos fitos? Olhando diretamente para Jesus. E isso me remete à passagem de Pedro, quando Pedro diz: Senhor, se és tu, manda que eu ande, que eu vá sobre as águas. A Bíblia diz que enquanto ele estava olhando para Jesus, ele caminhou sobre as águas, mas quando ele olhou para os lados e percebeu as tempestades, ele afundou. Então, fica a dica do autor da carta de Hebreus a todos nós da Lírio: ei, mantenha os olhos no Senhor. Tem muita gente que parou porque olhou para as pessoas: ah, fulano me entristeceu, por isso que eu parei. Outras pessoas: ah, fulano me entristeceu, eu vou parar de servir. Ei, é coisa do capeta. E se você cair nessa história, você foi enganado por Satanás. O diabo vai sim usar todos os tipos de situações para tirar você da corrida que lhe é proposta. Ele vai usar gente, ele vai usar bicho, ele vai usar coisas, ele vai usar meio de transporte, ele vai usar qualquer situação para tirar você da corrida. Mas se você tiver com os olhos fitos em Jesus, nada te derruba. Na sexta-feira nós pregamos que nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então você tem que sim olhar para Jesus e continuar a sua caminhada, porque não são as pessoas que vão te levar ao final da corrida, não são as coisas, não é o seu emprego, não é nada, não é gente. Até onde Deus quer é exatamente o Senhor Jesus. Decida olhar para o futuro, anote e aplique os conselhos do Espírito Santo.
E eu quero aqui encerrar fazendo uma breve lembrança de tudo aquilo que o Senhor nos deu de conselhos para o futuro, conselhos para 2024. Primeiro, deixe 2023 em 2023. Segundo, livre-se de tudo o que te atrapalhou em 2023. Terceiro, fuja dos pecados que em 2023, em vários momentos, tiraram da sua vida a presença de Deus. Quarto, persevere. 5, mantenha seus olhos fixos em Jesus, pois só assim você chegará onde Deus quer. Feliz 2024, feliz ano da relevância, que todos vocês tenham uma noite agradável e que o Senhor possa abençoar você com toda sorte de bênçãos. Feliz 2024 a todos vocês. Eu espero que o Espírito Santo tenha falado ao seu coração, e eu espero que você anote o que Deus falou hoje, porque isso vai servir para todo 2024. Nós vamos aprender muitas coisas esse ano, nós vamos crescer no Senhor, nós vamos crescer em conhecimento, vamos crescer em graça, vamos crescer em saúde espiritual, física, emocional, vamos crescer em muitas coisas. Deus vai investir pesado nessa igreja em 2024, mas sem esses 5 conselhos, certamente você vai ficar para trás, e Deus não quer isso. Amém?